Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cíntia Corrales, sou presidente da SBPM, que, para quem não conhece, é a Associação Brasileira dos Profissionais de Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia. Então, hoje a gente está recebendo aqui alguns palestrantes, né, para o nosso Café com Cultura sobre LGPD, né, que é um tema de grande relevância, né, no nosso mercado e que vai afetar muito, né, o dia a dia de todos nós, né, profissionais, né, de pesquisa. Então, por isso que a gente resolveu trazer esse tema à tona. Bem, como vocês já sabem, né, a GDPR, né, que é a legislação de proteção de dados na Europa, ela já foi implantada lá na Europa, né, há alguns anos, eles já estão em um processo, né, mais avançado, e a GDPR está sendo globalizada, né, então vários países estão tendo, né, já que se adaptar a sua legislação para poder, inclusive, continuar fazendo negócios, né, com a Europa. Então, os novos desafios, eles vão envolver, né, no nosso dia a dia, novos requisitos de documentação, de contratos, de equipe, né, novos requisitos, né, operacionais e também grandes riscos financeiros por não compliance, né, se a gente não cumprir os requisitos, né. E na América Latina, além do Brasil, a gente já tem alguns países que estão desenvolvendo, né, legislações similares, né. Hoje a gente tem já no Chile, no Uruguai e na Colômbia. E é uma legislação que afeta a todos. Então acrescentou, né? Na Argentina foi a primeira vez. No Exomar Latam, eles só tinham comentado do Chile, Uruguai e Colômbia, tá? Então, todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que registrem nome, e-mail ou dados pessoais de clientes estão sujeitos à LGPD. Ou seja, todos nós, né, enquanto profissionais, enquanto empresas, estamos sujeitos. Então, eu vou convidar, né, para falar inicialmente aqui a Carolina Fairbanks, que ela é a diretora, né, ela é do departamento jurídico da Ipsos. Em seguida, a gente vai ter a presença aqui do Marcelo Tomás, que é diretor de TI, né, Latam, da GfK. Né, os dois aceitaram, né, muito gentilmente, né, o nosso convite para estar compartilhando um pouco, né, do conhecimento, da experiência que eles têm já, né, eles trabalham em institutos, né, de grande porte, multinacionais, que, por atuarem, né, na Europa, já estão, né, muitos passos adiante né, da maioria das empresas aqui no mercado. E no final a gente também vai ter a participação, né, do Duílio Novaes, né, que está aqui, né, que é presidente da BEP e que está participando também, né, de toda a discussão envolvendo a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um órgão da administração pública que vai ser responsável por fiscalizar a adoção das práticas corretas da LGPD. Ele vai contar um pouquinho para a gente, né, em que pé que está esse órgão. Tá? Então, agora, deixar a palavra com os especialistas, né, passar a palavra agora para a Carolina. Obrigada, viu, Carolina? E gostaria também de desejar as boas-vindas para os nossos participantes online, né? A gente tem aí uma série de pessoas que se inscreveram também para assistir com a gente, inclusive de outros estados, né? Sejam bem-vindos também, espero que todos aproveitem bem o conteúdo de hoje. Obrigada. Bom dia, tudo bem? Eu começo a apresentação, como ela disse, meu nome é Carolina, eu sou do jurídico da Ipsos, sou advogada e sou encarregada de proteção de dados da Ipsos.
A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a Lei de Proteção de Dados é que ela é uma alteração que não afeta só as empresas de pesquisa, ela não afeta só o Brasil, ela é decorrente, como foi dito, de uma mudança global, uma mudança de postura, uma evolução. Ela traz uma alteração que tem que ser, ela tem que ser entranhada nas nossas vidas e de todas as empresas. A gente precisa começar a pensar em privacidade sempre, em proteção de dados sempre. Isso tem que acontecer desde o princípio e por princípio em qualquer desenvolvimento de qualquer operação. Outra coisa que a lei fez, que não só a lei fez, mas que é a nova visão, a nova perspectiva que a gente tem que ter quando trata de dados. Antigamente a gente falava, a minha base de dados, eu tenho uma lista, eu tenho uma base. Hoje em dia, esse conceito não existe mais. O dado nunca é meu, a não ser que eu seja o titular desses dados. O sujeito dos dados, a pessoa de quem os dados fala, é ele que é o dono do dado. Não é mais a gente. Não interessa se você coletou. O dado pertence a quem ele fala, ao seu sujeito, ao titular de quem ele fala, é a pessoa que tem essa propriedade. Você não pode mais achar que só porque você juntou esses dados, agora eles são seus. Eu vou falar um pouquinho sobre a LGPD em si, trazer algumas definições da lei, falar sobre os principais princípios que guiam a gente quando a gente está lidando com esse assunto. O que a lei exige da gente, o que acontece quando a gente não cumpre, e abrir para dúvidas rápidas. Se alguém tiver alguma dúvida pontual, que caiba no momento da palestra, pode falar, senão a gente tem uma parte para debates no final. Bom, de onde veio, então, essa legislação de proteção de dados? Por que a gente está falando disso? Há algum tempo existia uma certa incubação, né? Vinha sendo desenvolvida lentamente, tratada na Europa a questão de proteção de dados. E isso acabou tendo um avanço mais rápido, ela ganhou visibilidade com algumas questões que aconteceram. Por exemplo, a Cambridge Analytica foi um escândalo grande no mundo e que impactou bastante o Facebook e teve reflexos, por exemplo, no Brexit e na eleição americana. Isso foi muito marcante e isso acabou dando um vigor maior para essa discussão e impulsionou a saída dessa lei. Essa legislação europeia, a GDPR, ela está sendo muito impactante na Europa. Todo mundo teve que se adaptar. E quem não está se adaptando está sofrendo consequências muito graves. A gente já sabe que a Google foi multada em 50 milhões de euros. E, recentemente, a maior multa que eu tive conhecimento foi da British Airways, que teve um vazamento grande de dados, inclusive de cartões de pessoas que faziam compras pela internet nesse site da British Airways, né, que é uma companhia aérea. Ela foi multada em 230 milhões de dólares pela autoridade britânica, que é o ICO. E aí, o que a gente tem a ver com isso? Por que essa lei europeia veio parar no Brasil? Bom, cada país tem uma responsabilidade quando você lida com a Europa. A lei europeia se aplica ao país. E para você conseguir transferir dados e receber dados livremente da Europa, você precisa ter uma legislação igualmente protetora. Então, a lei europeia ela foi desenhada para impactar o mundo inteiro e ela teve esse efeito. Eu sei de pelo menos 15 países, aqui foram mencionados uns 3 ou 4, que já fizeram legislações próprias com esse mesmo formato da legislação europeia para conseguir essa adaptação e essa fluidez na troca de dados. No Brasil, a legislação foi sancionada em dezembro de 2018. Ela sofreu uma alteração recente agora em julho de 2019, que foi uma conversão de uma medida provisória em lei, para a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, Autoridade Nacional, perdão. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ser o órgão que vai fiscalizar, que vai orientar e que vai ser responsável pela proteção de dados no Brasil. Esse órgão, ele está sendo composto, ele está sendo formado, estão convidando pessoas para fazer parte dele. Por enquanto, ele ainda vai ser vinculado à presidência da República, mas isso é uma condição transitória. Daqui a 2 anos, eles vão rever se ele vai continuar vinculado à presidência ou não. E aí, será que essa lei vai pegar no Brasil? Porque aqui a gente tem lei que pega e lei que não pega. Não tem jeito. É muito importante economicamente para o Brasil que a gente consiga ter esses dados sendo transferidos para a Europa e voltando com facilidade. Então, se a gente quiser que isso aconteça, a lei tem que pegar. A gente tem que ter uma autoridade funcionando, a gente tem que estar respeitando isso, senão
é uma perda econômica grande. A gente sabe que sempre que pega no bolso, as coisas funcionam, né? A lei vai se aplicar a todo mundo? Como que é? Pega a gente, não pega a gente? Bom, quando a lei se aplica? A lei se aplica qualquer operação de tratamento de dados que ocorra no território nacional. Então, se vocês estão trabalhando aqui no Brasil, fisicamente, e vocês estão usando os dados aqui, a lei já pega vocês. Ah, mas e se eu não estiver no Brasil? E eu estiver no México e coletar dados de brasileiros? Bom, se o sujeito dos dados estão aqui, também se aplica a lei, mesmo lá no México. Ah, mas e se eu tiver, fiz uma pesquisa Latam? A minha pesquisa Latam nem incluiu o Brasil, mas eu vou oferecer um produto no Brasil. Então, eu fiz uma pesquisa de cosméticos, acabei pesquisando outros países da América Latina, mas esse mesmo produto, a pesquisa que eu estou fazendo vai ser para ofertar esse produto do Brasil. A lei pega também. E aí eu já ouvi alguns clientes da Ipsos dizendo, ah, mas órgão de pesquisa é liberado, eu não preciso me preocupar com isso. Errado. Isso acontece por causa de uma suposição incorreta de que órgão de pesquisa não precisa se preocupar com a lei. Quem for ler com cuidado as definições vai entender que órgão de pesquisa, para a lei, dentro dessa definição estrita do artigo 5º da lei, é só um órgão que seja do governo ou uma fundação sem fins lucrativos. Não é o nosso caso, a gente vive disso. Então, sim, a lei se aplica a órgão de pesquisa. Para falar sobre a lei para vocês, eu preciso explicar alguns conceitos. Quando eu falo assim, é tratar dado. O que é tratar dado? O que é dado? A gente precisa entender isso melhor para conseguir falar sobre a lei nos termos certos, com o pé no chão, né? O que é um dado pessoal? Isso parece simples de dizer, mas não é. Muita gente me pergunta, se é remédio médico, será que é dado? E se eu tiver características da pessoa, mas sem o nome? Bom, dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa que seja identificada ou identificável. É um conceito mais abrangente do que só dizer, o nome e o CPF são dados pessoais. São, mas é muito mais que isso. Sempre que você vincula um dado ao dado pessoal, aquilo se torna também um dado pessoal. O conceito aqui é mais ou menos o do amigo secreto. Quando a gente vai fazer amigo secreto no final do ano, a gente fala assim, meu amigo secreto é uma mulher, ela é loira, ela é muito simpática, ela tem 3 filhos, ela mora em... Peraí, chega uma hora que você tem um tanto de informação sobre aquela pessoa que você já sabe quem é, mesmo sem ter dito um nome, mesmo sem ter dado um dado específico. Nesse caso, tudo aquilo vira dado pessoal. Mas e quando é anônimo? O que é um dado anônimo, gente? Quando você anonimiza um dado, você tem que não poder voltar atrás. Eu tenho aqui uma lista de participantes de uma pesquisa e separado eu tenho o banco de dados. Peraí, você consegue descobrir quem que deu aquela resposta na linha 45? Consigo. Eu olho na minha outra base e digo que foi a Joana. Gente, então tudo aquilo é dado pessoal. Se você consegue voltar atrás e linkar a pessoa com as respostas, não está anonimizado. Deu para entender? Alguém ficou com uma dúvida com relação a isso? O que é tratar dado? Isso é um conceito super importante, porque tratar dado é fazer qualquer coisa com o dado. Mas eu tenho os dados na minha empresa e não uso. Eles só estão guardados lá. Gente, armazenamento, arquivamento, está aqui. Classificação, produção, recepção, processamento, comunicação, extração, difusão. Gente, a lei pensou em tudo. Eles botaram uma quantidade de verbos absurda, que é para a gente ter certeza que qualquer coisa é tratamento. Não dá para escapar. E consentimento. Consentimento é outra coisa, outra definição que a lei traz, que a gente acaba achando que é mais fácil do que é. A lei, ela quer um consentimento melhor. Ela quer um consentimento que não seja só eu deixei, a pessoa deu um tique aqui. Não. Um consentimento, ele tem que ser livre, ele tem que ser inequívoco, então você tem que poder... Você que está coletando dados, você tem que precisar provar que a pessoa consentiu, isso é responsabilidade sua. E tem que ser informado. O que quer dizer informado? Existe uma série de previsões na lei que dizem, para a pessoa dar um consentimento que seja válido, ela tem que saber isso, aquilo. Se vocês forem pesquisar na lei, vocês vão encontrar com mais clareza. O que isso quer dizer? Aquele consentimento simples que a gente tinha, você pode passar seus dados aqui para a gente fazer uma pesquisa? Não é mais assim.
A gente precisa informar, deixar para a pessoa muito claro o que você vai fazer com o dado, quem é você que está coletando esse dado, como que ela faz caso ela não queira mais que você tenha esse dado. Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa melhorar a nossa coleta de consentimento para que isso seja adequado à lei. Eu sempre preciso de consentimento? O que vocês acham? Sim. Não. A lei, ela traz algumas... o consentimento é a principal base legal que a gente vai usar em pesquisa. A maioria das vezes que a gente estiver trabalhando com pesquisa de dados, pesquisa de mercado, a gente vai usar consentimento. Por que eu estou usando esse dado? Porque a pessoa deixou. A lei prevê outras alternativas em que as pessoas podem, em que as empresas podem tratar dados. Por exemplo, o governo pode tratar dados para a administração pública criar políticas públicas. A tutela da saúde é uma razão para você tratar dados. Então, a pessoa está no hospital, eu vou ter os dados dela ali porque ela precisa ter a saúde dela tratada. Existe uma série de outras alternativas. Uma delas é o interesse legítimo. O interesse legítimo é uma questão muito complexa que tem que ser avaliada com muito cuidado quando você for usar. O interesse legítimo é uma ponderação. Olha, eu tenho interesse em ter o dado da pessoa. Por exemplo, porque eu ofereço... Opa, o que eu fiz, gente? Socorro. Não, foi mal. Como que eu volto? Só colocar em modo apresentação. Socorro. Desculpem. Não estou acostumada com o controle, apertei o botão sem querer. Voltamos. Interesse legítimo. Uma ponderação. Eu estou oferecendo um produto para o mercado. Eu quero saber se esse produto não está dando, por exemplo, reações adversas nas pessoas. Eu preciso entender se eu estou oferecendo um produto seguro para a população. É interesse meu de ter um produto bom, é interesse da população de receber um produto bom. Eu faço um sopesamento. Será que eu posso usar os dados das pessoas para entender isso? Parece que faz sentido. O que você vai ter que fazer? Um baita trabalho de documentação registral. Dizer, olha, a gente pesquisou, a gente analisou, a gente sopesou e entendeu que o interesse legítimo se aplica. Isso ainda pode ser questionado pela autoridade nacional, que vai entender que, na verdade, você não tinha esse direito, possivelmente. Então, o interesse legítimo é uma base legal válida? Sim. Ela pode ser utilizada? Sim, mas com muito cuidado. E na pesquisa, poucas vezes ela se aplica. A gente, de fato, recomenda que seja usado mais o consentimento. Dado pessoal tem existe um dado pessoal normal e existe um dado pessoal que você tem que ter mais cuidado ainda. É um dado considerado sensível. O que é um dado sensível? São dados que podem causar transtornos para as pessoas. São dados que, se forem divulgados e conhecidos, podem causar discriminação contra aquela pessoa. Vocês podem imaginar o que seria? Religião, exatamente. Se vocês forem pensar ao longo da história, razões pelas quais as pessoas já foram discriminadas é uma questão muito ampla. Às vezes é uma questão de religião, às vezes é a cor da pele, às vezes é a orientação política da pessoa. Ah, esse daqui é comunista, aquele é socialista, esse é coxinha, esse daqui é uma mortadela. Então, esse tipo de informação é relevante. Mas ela tem que ser tratada com mais cuidado. Então, quando eu falei para vocês de bases legais, na verdade, a lei elenca 10 bases legais. Entre elas o consentimento, interesse legítimo, tutela da saúde, combate à força. Não se aplicam a dados sensíveis. Esses dados são considerados tão importantes que você não pode usar esses dados com base nessas hipóteses, que seriam execução de contrato, interesse legítimo e proteção ao crédito. Ah, mas o que é um dado público? Eu posso fazer pesquisa com dado público? Quando pode? Quando não pode? O dado público, ele é um dado que é totalmente aberto. Não adianta você fazer pesquisa com as pessoas que te adicionaram no Facebook. Se você consegue ver só o que elas abrem para os amigos, aquilo não é um dado público. O dado público tem que ser uma coisa aberta para qualquer pessoa que acesse a internet. Então, tomem cuidado com essa definição. E aí, sempre pode usar? Então, se a pessoa colocou na internet, eu posso fazer o que eu quiser com ele? Não é assim. Você só pode usar de acordo com os demais princípios da lei, que a gente vai falar daqui a pouquinho,
e tomando cuidado para não prejudicar o titular. Vou dar um exemplo. Digamos que você é uma pessoa muito pública. Você tem ali você é um influenciador e você tem um monte de vídeos no YouTube e o seu Facebook é totalmente aberto e qualquer pessoa acessa. E aí você vai abrir um plano de saúde. Não, você vai fazer um seguro de automóvel. E a seguradora de automóvel fala para você, olha, eu vi aqui que você postou que você tomou várias multas por excesso de velocidade. Eu vi aqui que você fez um filme da sua casa e você mostrou que seu carro não fica dentro da garagem, fica na rua. Então, o seu seguro vai ser o dobro. Pode? Não pode. Eles usaram um dado que é público contra os interesses do titular. O último conceito que eu vou trazer para vocês é a diferença entre controlador e operador. Isso é um conceito essencial para a gente entender como que a lei vai impactar a gente e por que que ela é tão importante em toda a cadeia de negócio. Controlador é a pessoa que decide. Olha, os dados vão ser coletados dessa maneira, eu quero tais dados, eu vou armazenar de tal forma. O operador é a pessoa que trata os dados em nome do controlador. Digamos que a gente tem uma empresa de pesquisa que vai contratar um moderador. E esse moderador, então você vai virar para a empresa de pesquisa fala para o moderador, eu quero que você procure pessoas com esse perfil, eu quero que você armazene num computador com antivírus, eu quero que esse computador tenha criptografia, você vai ter que deletar os dados tanto tempo depois. Então, o controlador vai ter que dar todas as informações sobre como aquele dado tem que ser tratado para o operador. Isso é muito relevante. Por quê? Digamos que esse operador foi contra as orientações ou foi contra a lei. Caso tenha um vazamento de dados, esse operador vai ser responsável junto com o controlador. E se não tiver? Se o operador tratar os dados perfeitamente dentro da lei, a gente já espera que não tenha problema nenhum, né? Se ele tratar conforme todas as instruções do controlador, ele está seguro. Ele não vai responder junto. Então, o controlador tem que ser sempre responsável por passar o máximo de informações possíveis, o operador tem que estar sempre atendendo essas informações, mas também a lei. Se o controlador não passar informações suficientes, busquem a lei, para vocês saberem que vocês não vão ser penalizados. E quem aqui tem empresa e é controlador de dados, nunca se esqueça de orientar da melhor forma possível o seu operador e escolher operadores que sejam seguros, escolher parceiros. Isso vai ser um movimento grande das empresas maiores. Elas só vão querer contratar quem tiver segurança, quem tiver de acordo com a legislação de proteção de dados. Isso eu trabalho na Ipsos, eu sei que a Ipsos vai fazer. A gente recebe clientes nossos, os grandes, os bancos, as automotivas, eles também estão preocupados com isso e eles querem saber o que a gente está fazendo. Então, isso é uma coisa que está irradiando no mercado. É importante a gente entender as nossas responsabilidades e como a gente faz para não ser penalizado. Como que eu sigo a lei, então? Eu preciso seguir a lei, senão eu vou ser responsabilizado. Como que eu faço isso? Bom, a lei traz alguns princípios. Tem uma série de detalhes. Se vocês forem ler a legislação, tem um monte de artigos. Os princípios, eles vieram para trazer mais clareza e mais um direcionamento amplo, assim, para vocês saberem para onde ir. O que eu tenho que pensar? Por onde eu me balizo? O principal princípio, o primeiro deles, é finalidade. Quando você tem um dado, você não pode fazer o que você quiser com aquele dado. Eu coletei o dado de uma pessoa para fazer uma pesquisa, mas eu vou aproveitar e mandar aqui um e-mail marketing. Pode? Não pode. Vocês estão aqui assistindo a um evento. Vocês se inscreveram nesse evento. Quando vocês se inscreveram no evento, vocês deram os dados de vocês para quê? Para poder fazer a inscrição de vocês, às vezes o pagamento do evento. Os organizadores do evento podem mandar e-mail marketing para vocês? Não, a não ser que vocês tenham dado consentimento para isso. Então, o propósito para o qual você pega o dado, o propósito para o qual você vai usar aquele dado, eles têm que ser muito específicos, eles têm que ser bem definidos. Eu não posso ter o dado ali porque vai que um dia eu preciso. Isso ajuda a gente a reduzir o nosso tratamento de dados aos dados que são necessários e adequados para a minha finalidade. Eu preciso mesmo desse dado? Será que é o melhor jeito de eu obter a minha finalidade, eu usar esse tanto de dado? Um exemplo. Eu vou fazer pesquisa.
eu vou perguntar, eu vou fazer um cadastro no site e vou pegar a data de nascimento da pessoa. Você precisa disso? Para que você vai usar a data de nascimento? Outro dia eu estava conversando no final de um evento com uma moça e ela disse para mim, outro dia desses eu fui num salão de cabeleireiro e eles pediram o meu endereço para o cadastro. Para que o meu salão de cabeleireiro precisa saber meu endereço? Resposta, não precisa. Então, a não ser que eles te expliquem para que eles precisam e você autorize, eles não têm por que estar coletando, eles estariam violando a legislação. Vocês veem que desde a empresa de pesquisa até o salão de cabeleireiro vão ter que se adaptar. Livre acesso. Eu preciso saber quem tem meus dados, o que ele está fazendo com os meus dados. Então, se eu virar para o Google e falar, Google, eu quero saber que dados você tem de mim. Ele vai ter que me dar. Vocês já viram na internet essas histórias? É de botar os cabelos em pé, a quantidade de dados que eles têm. E eles são obrigados a informar. Se vocês tiverem curiosidade, um dia é interessante. E vocês também vão ter que estar prontos para isso. Então, se alguém quiser entender que dados você tem dessa pessoa, você vai ter que informar. Que dados você tem, como você tratou, para quem você deu. Isso é uma preocupação grande. Como que a gente contorna essa preocupação? Mantenha o mínimo de dados possível. Os dados que você tem que estar corretos. A gente vai falar mais sobre minimização, acho que no próximo princípio, mas a qualidade dos dados é muito relevante. Digamos que você tem um dado incorreto e você ligou 3 vezes para o número errado buscando a pessoa. Isso acontece muito, por exemplo, com quem faz crédito, né? Quem tenta reaver créditos e fazer cobrança de dívida. Eles ligam no telefone errado. Então, eles têm uma base de dados desatualizada. Isso vai ser uma violação à lei. A gente vai conseguir falar para essas pessoas que eles estão se respeitando a lei. A gente vai poder denunciar quem fica ligando para vocês fazer cobrança no número errado. Segurança é um princípio essencial da lei. A gente vai trazer, graças a Deus, fico muito feliz de ter a participação do Marcelo, ele vai falar para a gente um pouco sobre segurança de dados e tecnologia da informação e como que a gente faz para proteger esses dados. Mas não adianta a gente coletar com responsabilidade e depois ter um vazamento, ter um hacker invadindo, ter uma pessoa de dentro da empresa vazando esses dados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com segurança. Prevenção, a gente não pode esperar acontecer um problema para daí pensar no que fazer a respeito. A gente precisa olhar antes e imaginar o que pode dar errado, como que eu posso melhorar. Isso é muito relevante. Não adianta a gente falar, mas depois que deu errado, eu fiz de tudo. Não. Vamos olhar antes. Aproveitem que vocês já estão com essa consciência, que vocês já estão aqui e comecem a pensar. Finalmente, responsabilidade e prestação de contas é um princípio da lei. Vocês têm que estar sempre a par do que está acontecendo, como os dados estão fluindo, quem tem acesso, quem já foi treinado para a proteção de dados, quem não foi. Todos esses registros são relevantes para a lei e vocês têm que manter esses registros. Ok, esses foram os grandes, o norte, né? O que a gente tem que pensar como um direcionamento completo de para onde ir com a lei. E os detalhes, né? Como é que eu faço isso um pouco mais refinado? Bom, a lei exige que vocês apontem um encarregado de dados. Nossa, mas toda empresa tem que ter um encarregado de dados? Gente, por enquanto sim. É possível que as empresas muito pequenininhas tenham uma previsão de que a autoridade nacional vai decidir e vai analisar se toda empresa vai ter que ter ou não, com relação às muito pequenas, microempresas, empresa individual. Mas qual que é o papel do encarregado de dados? O encarregado de dados é a pessoa que, dentro da empresa de vocês, vai olhar para a lei e falar o que eu preciso fazer, como que eu melhoro, quais são os dados que passam aqui. Ele vai fazer todo um mapeamento, ele vai conversar com as pessoas e entender onde que você tem brechas, ele vai aumentar a sua segurança, ele vai trabalhar junto com o TI, ou ele pode ser de TI, de preferência tem que ter algum tipo de conhecimento jurídico, né? Mas a gente trabalha muito junto de TI, isso é imprescindível. Essa pessoa é quem vai cuidar para que vocês estejam de acordo com a lei. Ai, mas eu não tenho, cachorro com muito dono morre de fome. Vocês já ouviram essa expressão? É a pura verdade. Se vocês não puserem uma pessoa responsável por fazer o barco andar, o barco vai parar. Vocês têm que olhar para a empresa de vocês e entender. Peraí, eu tenho todos esses dados aqui. Com base no que eu estou usando esses dados? Vocês têm que fazer um mapeamento e entender que dados vocês têm, que direito vocês têm de usar esses dados. Nossa, então eu tenho uma base de dados antiga que não tem consentimento conforme a lei. Eu posso ter? Opa!
esse consentimento não está conforme a lei, consentimento não é uma base válida. Eu vou ter que buscar um novo consentimento? Qual que vai ser a minha atitude? Vocês têm que fazer olhar para dentro da empresa e fazer essa autoanálise. Rever os termos de pesquisa para consentimento adequado. Daqui para frente, vocês já têm que estar prontos para ter um consentimento que seja válido e que continue válido. Porque o dado que você coletar hoje e mantiver depois de agosto do ano que vem, daqui a um ano, quando a lei estiver entrando em vigor, esse dado já vai ser afetado pela lei. Ai, mas eu só tenho ele lá, eu não mexi. Vamos lembrar que tratamento inclui arquivamento, manutenção, não adianta. Vocês não podem nem ter o dado ali quietinho se não tiver uma base legal adequada. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar o mínimo possível. Expor as pessoas o mínimo possível. Como que eu garanto diminuir o meu risco? Tenha menos dados. Anonimize os dados. Quando você tira... Não é tenha menos dados como um todo. Você pode ter dado pra caramba dentro da sua empresa, desde que eles estejam anônimos. Você não precisa... se você não precisa saber se foi a Fabiana ou a Maria que respondeu aquele questionário, tira o nome, tira o CPF, deixa só as informações que você de fato precisa. E aí você não tem mais um dado pessoal, você só tem um dado. E aí a lei não se aplica mais, você pode manter. Ah, não preciso mais desse dado? Elimina. Isso tem que acontecer de uma maneira rápida, planejada. Você tem que ter estrutura, você tem que ter processo para se livrar desse dado quando você não precisa mais. Se você tiver que pensar a cada dado e a cada nome, isso fica muito complicado. Então, crie um padrão. Entenda qual que é o seu funcionamento e como que você pode se organizar para que esses dados sumam e o seu risco diminua. Porque quanto mais dados você tem, maior é o seu risco. Preparem-se. Porque o que a gente tem visto em alguns países da Europa, ninguém quer saber quem tem os dados. De repente, em outro, um monte de solicitações por mês de pessoas querendo saber onde estão os dados. É aquela coisa que pega, sabe? Rádio peão, eu falei com um amigo que ele fez, eu também quero. De repente, você vai ter que estar respondendo que dados você tem, onde coletou, por que você tem direito a ter esses dados, para quem você compartilhou, para um monte de gente. Então, se vocês não estiverem com uma estrutura preparada para isso, vocês vão ter reclamações, vocês vão poder ter auditorias da Autoridade Nacional. Segurança da informação é essencial. Eu não vou entrar muito nesse ponto, porque a gente vai ter um especialista falando disso. Mas tenham TI, tenham pessoas que ajudam vocês. Vão ter consultores preparados para isso, vão ter sistemas sendo oferecidos. Se vocês não tiverem a segurança necessária, não adianta você ter todo o resto. O dado vazou, é culpa sua. E crie e guarde documentação. Você fez um mapeamento, você fez uma avaliação, você fez um treinamento, tenham isso registrado. Isso é muito, muito relevante, especialmente na hora da aplicação das penalidades. Quais são as penalidades aplicáveis pela lei? A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: não precisa vazar o dado. Nossa, mas como assim? A gente fez uma pesquisa para um banco. E uma pessoa desse banco teve os dados vazados, o cartão dela foi roubado, foi clonado. E ela quer saber de onde que aconteceu esse vazamento. E aí vai ter uma investigação. Eles vão investigar, será que foi no banco que vazou? Ou quem mais tinha esse cartão? Quem mais tinha essa informação? Peraí, o banco vai fazer uma auditoria interna, eles vão buscar isso. A Autoridade Nacional pode ser acionada, vai estar procurando isso. E aí eles falam, peraí, a empresa de pesquisa tinha esse dado, eu passei para eles para fazer a pesquisa. E aí eles vão vir bater na sua porta. Foi da sua empresa que vazou? Não sei, será que foi? Talvez eles nem descubram. Mas se eles chegarem para olhar a sua empresa e você tiver dados que você não precisaria ter, bases de dados desorganizadas, desatualizadas, você está trabalhando sem consentimento, você não treinou o seu pessoal para proteção de dados, já é suficiente. Você não precisa ter vazado o dado. Você não precisa que tenha uma ocorrência. Basta virem olhar para a sua empresa e descobrirem que não está ok. E aí? Ok, vou ser penalizado. Como é que eu posso ser penalizado? Advertência. E aí você dá uma advertência e você fala, você tem tanto tempo para corrigir esses erros. Caso você não corrija no prazo, você começa a ter multas diárias. Além das multas diárias, você tem multas impostas de uma vez só. Como eu comentei que já aconteceu com o Google, com o Facebook, com a British Airways, com uma série de empresas europeias ou americanas,
e sofreram sanções por terem ocorrido vazamentos, que são multas altíssimas. Aqui no Brasil, a multa pode ir até 2% do faturamento anual do grupo. Então, se você tem várias empresas fazendo coisas parecidas e é um grupo econômico, é 2% do faturamento total. A gente conhece algumas empresas que acabam, alguns grupos econômicos. Vocês entendem quanto pesa seu grupo econômico? É enorme. Porque se é uma empresa só, é um pouquinho. Se você pega um grupo que tem 5 empresas, 7 empresas, são 7 vezes o custo que você tem. E 50 milhões de reais por infração. O fato de ser por infração é muito preocupante. Por quê? Eu estou fazendo uma clínica. São só 8 pessoas, eu tinha os dados de 8 pessoas no e-mail e eu mandei para a pessoa errada. Será que eu vazei uma vez ou será que eu vazei 8 vezes? É uma infração ou são 8 infrações? A gente ainda não sabe como a autoridade nacional vai aplicar isso no Brasil. Mas na Europa, eles estão considerando 8 infrações. Então, a sua multa de 50 milhões de reais acabou de subir para 400. É esse o tamanho que pode tomar essa infração, esse problema, esse precalço. Nossa, mas eu nem fiz nada, nem aconteceu um vazamento. Mas eles vieram olhar e você estava tratando errado. Teve um hospital em Portugal e eles verificaram que esse hospital em Portugal tinha dados dos pacientes que eram muito mal gerenciados. Eles tinham, por exemplo, eu não vou lembrar os números exatos, mas digamos que eles tivessem cerca de 300 médicos atuantes e eles tinham 900 cadastros de médicos ativos que poderiam acessar o sistema. Opa! Além dos médicos, os fisioterapeutas e os terapeutas e as enfermeiras também podiam acessar coisas que não deveriam ter acesso. Opa! Esse hospital foi penalizado em 400 mil euros, alguma coisa assim. E era um hospital público. Então, não pense que a empresa pública está fora. É uma multa alta e vejam, não é que teve um vazamento, não é que teve um problema. Eles foram olhar e estava errado. E já aplicaram uma multa enorme. E, principalmente, o último ponto. Às vezes a gente toma uma multa e fala, putz, esse ano meu faturamento já era. Quem sabe ano que vem eu me recupere. A gente vê essas empresas enormes, o Facebook, tomando um prejuízo, pagando uma multa, e você fala, ok, eles pagaram, mas eles estão aí. E a publicidade? A última imposição que a gente gostaria de levantar, que a lei pode causar, é uma obrigação de você divulgar o seu erro. É você divulgar que você não sabe cuidar de dados. E aí? Quem é que vai responder pesquisa no Brasil? Vazamento de dados, centenas de milhões de dados comprometidos, empresa de pesquisa. A gente compromete o mercado inteiro. Ninguém mais vai responder. A gente depende da confiança das pessoas. Não pensem só na multa. Pensem que quanto mais sérios vocês forem, quanto mais responsabilidade vocês demonstrarem, mais o público vai confiar em pesquisa. Tanto na hora de confiar os dados dele para pesquisa, quanto na hora de acreditar que as pesquisas são verdadeiras. Porque a gente ouve muito isso também, né? Não sei se vocês ouvem, mas essas pesquisas é tudo fraude, isso não é de verdade. Quanto mais seriedade a gente demonstrar, mais a gente ganha em reputação. E lembrem quando eu disse, guardem os registros. Quando vocês tomarem uma auditoria, uma fiscalização, aconteceu, vieram olhar. O que vocês puderem demonstrar de preparo? Olha, eu fiz os meus mapeamentos, eu analisei isso daqui, eu tenho a documentação, eu tenho os registros, eu dei treinamento. Isso vale, isso está na lei, isso reduz a multa. Então, tomem esse cuidado. Essa era a minha parte. Se alguém tiver alguma dúvida que quiser trazer agora, senão a gente abre para debate no final. Eu deixo para o Marcelo continuar falando mais. Carol, parece que tem uma pergunta aqui. Meu nome é Alexandre. Eu não sei se eu entendi bem, mas durante a sua fala você disse que se tirar o nome não é dado pessoal e, portanto, a lei não se aplica. Tem que ser anonimizado. Então, o que é que isso significa? Porque esse detalhe me parece que é bastante relevante de tudo que você falou e foi
pouco explorado. Não, por favor, eu vou explicar tecnicamente o que é anonimizar. Eu tenho um slide só para isso. Tá bom? Eu acho que ele vai atender melhor essa pergunta do que eu, nesse caso. Vou explicar exatamente como você anonimiza um dado. Tá bom? Mas é só esclarecendo, dado pessoal é relacionado a uma pessoa específica, uma pessoa que seja identificada ou que seja possível identificar. Se não for mais possível identificar essa pessoa, deixa de ser um dado pessoal e passa a ser simplesmente um dado. E aí essa legislação não se aplica mais. Certo? Então, se você tem uma base de dados que não tem, que não dá para saber se é um dado agregado, aí você não tem mais a incidência da lei. Carol, se eu falar de forma bem didática, então, se do meu banco eu tirar nome, RG, CPF, data de nascimento, e deixar só os dados que eu coletei especificamente para o projeto, numa primeira fala, eu sei que você vai nos instruir, numa primeira fala eu já deixei anônimo esse dado, porque eu tenho ali uma coleta de quem gostou de shampoo de morango, mas eu não consigo dizer se foi a Maria ou o João. Sim, se você fizer isso, a princípio sim. Tá. Tem um cuidado necessário, a gente sabe que muitas vezes a gente usa verbatim, por exemplo, e aí às vezes a pessoa traz dados, ou a gente expôs para o cliente a listagem antes de fazer uma pesquisa em profundidade, um grupo, uma qualitativa, e aí a gente sabe que só tem uma mulher com filhos, e o cliente já viu esses dados, e depois ele vai ouvir que o filho da respondente, e ele identificou que era uma pessoa com filhos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. É por isso que a gente fala que dado pessoal é uma definição complexa. Mas, a princípio, sim, tomadas os devidos cuidados. Eu acho que ele vai trazer muito mais claro, muito mais técnico esse conceito. Carol, eu acho que é importante também para o pessoal entender que, como você falou, não necessariamente só o nome ou o RG é que identifica a pessoa. Então, exatamente o que você deu. Se por uma razão qualquer lá, uma informação que o respondente deu lá atrás que permite identificar apenas aquela pessoa, para anonimizar não basta tirar o nome RG, tem que, por exemplo, tirar a informação de que a pessoa tem um filho, ser a única pessoa que tem um filho naquele grupo. Então, realmente é mais complexo. Ou que ela usa muletas, por exemplo. Oi? Ou que ela usa muleta. Ou que ela usa muleta? Exatamente. Obrigada. A gente conversa mais daqui a pouquinho, na parte dos debates. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Marcelo Tomás, eu trabalho na GFK e sou responsável pela área de tecnologia da informação. Eu estou há 5 anos na GFK e cuido de várias áreas e sistemas, aplicações, mas também segurança da informação. Então, a intenção hoje é tratar somente de segurança e de maneiras, explicar para vocês quais são as maneiras que a gente tem que, os recursos que a gente tem que aplicar de tecnologia para garantir que o dado seja protegido de maneira adequada. Acho que é importante, antes mesmo de a gente começar, explicar que hoje, os institutos de pesquisa, ou todos nós que estamos na cadeia de suprimento das pesquisas, nós usamos os dados das pessoas para fins de gerar resultados financeiros. Nós trabalhamos com isso, nós vivemos disso. Nós estamos o tempo todo avaliando o perfil de consumo, avaliando jornada de compras, fazendo perguntas sobre como um consumidor se comporta. E esses dados, no fim do dia, geram produtos e geram recursos financeiros e vendas para a gente. Então, a gente tem que entender que esse é um ativo importante para nós e nós temos que protegê-lo. Então, mais do que seguir a lei, é importante a gente tratar o dado com o devido cuidado, porque no fim do dia ele é muito importante para nós. Então, o que eu vou explicar daqui para frente, então, é o dado pessoal como o centro de tudo e as maneiras que eu coloco, medidas de segurança para proteger. Tá? E para começar, eu preciso de uma definição simples para explicar o que é privacidade e o que é segurança. Então, eu digo que a privacidade está relacionada aos direitos que temos sobre os nossos dados e como eles são utilizados. Então, os titulares dos dados, como a Carol disse, são os proprietários dessa informação. Então, a privacidade dos dados são os direitos que nós temos sobre esses dados. E a segurança é como nós protegemos esses dados. Eu tenho as medidas que eu aplico para garantir que esses dados estejam protegidos. Então, a primeira distinção, e eu vou tratar do ponto da segurança para garantir a privacidade. Tá? Um outro ponto que eu queria comentar é que pode haver segurança sem privacidade.
Mas não pode haver privacidade sem segurança. O que eu quero dizer? Eu posso ser proprietário de um banco, no exemplo da Carol, e ter os dados de um correntista ou de um consumidor, protegido, seguro lá dentro, mas eu ofereci esse dado para um outro parceiro, sem o titular estar ciente disso, e transferir o meu dado para um outro parceiro usar isso para um outro fim, para vender, para comercializar alguma coisa. O dado está seguro, mas não está privado. Eu perdi a privacidade. O titular do dado perdeu a privacidade desse dado. Por outro lado, esse banco pode ter sido invadido e a informação foi roubada e foi usada para um outro fim. Nesse caso, a segurança, sem a segurança, eu não consegui preservar a privacidade daquele dado. E como foi comentado também, a segurança é um dos principais pilares da LGPD, porque é com ele que eu coloco medidas para proteger o dado. Até recentemente, a segurança da informação estava restrita à área de tecnologia da informação, ou à área de TI, ou as pessoas que apoiam a área de TI das suas empresas ou dos seus negócios. Mas com a LGPD, isso se expande. Isso tem que estar em todas as camadas, de cima até embaixo. E também em toda a cadeia de suprimento. Ela vem desde o cliente que demanda o produto do grande instituto, que vai contratar os prestadores de serviço, que vai contratar os pesquisadores que estão em campo. Então, todos têm que estar cientes da importância disso, porque é como se fosse uma corrente. Se a corrente se romper em algum dos pontos, o dado vai estar prejudicado, vai estar em risco também. Então, é importante entender que isso já não deixa de ser TI, isso está em todas as áreas. E por que fala de segurança? Também, complementando um pouquinho, porque isso acontece todo dia. Nós tivemos alguns casos conhecidos no mercado, fora do Brasil aqui, o Yahoo, o Facebook, a Marriott, eles também no Brasil tivemos casos, por exemplo, da Netshoes, que deixou dados vazarem, o Interbank, o Banco Inter também aconteceu. E isso prejudica também, como a Carol comentou, a reputação, a confiança e gera impactos financeiros aos negócios. Então, é um assunto da ordem do dia para nós, para os institutos de pesquisa. Agora, em termos práticos, quais são as possibilidades de vazamento de dados? Então, essa é uma pesquisa da McAfee de 2018. Em 55% dos casos, foi por uma falha externa. Então, alguém de fora aproveitou de uma falha de segurança e chegou até o meu dado. Pode ser uma falha, o meu dado estava público na internet, num portal não seguro, alguém foi lá e conseguiu pegar. Alguém se aproveitou de uma vulnerabilidade de alguns dos nossos sistemas, foi lá e pegou esse dado. Então, esse dado ele foi obtido de maneira externa, mas a outra metade ela é causada de dentro para fora. Então, não é de fora para dentro. E aí, dividido novamente em dois passos. Um acidental, a pessoa cometeu um equívoco, ela colocou o dado num pendrive, o pendrive com dados pessoais passou por aí, acabou caindo nas mãos erradas. Ou então ela recebeu um e-mail chamado phishing, eu vou falar um pouco mais sobre phishing mais para frente, e conseguiu pegar esse dado sem a sua autorização. Ou então intencional. Intencional, a pessoa realmente quis fazer isso, foi lá, pegou o dado e passou para frente. Então, nós vamos ver as maneiras de cobrir essas três possibilidades, né, para poder garantir que o dado esteja realmente preservado. O primeiro ponto, então, ainda continuando com o que a Carol comentou, é ter uma pessoa responsável por isso. Essa pessoa ela vai ser a interface entre a tecnologia da informação e o negócio. Nem sempre vocês vão ter um profissional de tecnologia da informação nas suas empresas, nos seus negócios, mas entender que esse papel é fundamental para garantir a privacidade dos dados, entender quais são as responsabilidades delas, é fundamental. Então, essa é a pessoa que vai difundir a cultura. Ela vai conversar com o negócio, ela sabe o que o negócio faz, ela vai falar com a tecnologia ou com algum parceiro de segurança de informação que vocês têm, ou a pessoa de TI que cuida do negócio de vocês, para tentar achar maneiras de implementar medidas de proteção. É ela que vai divulgar isso internamente, é ela que vai interagir também com a Agência Nacional de Proteção de Dados, é ela que vai responder a consultas de titulares quando isso acontecer. E não necessariamente, como a Carol disse, é uma pessoa de TI, mas tem uma pessoa que tem uma interface clara com o TI para que isso aconteça. Um outro ponto importante, que também está claro na política, é privacidade por padrão. A gente tem que pensar a privacidade em todas as fases do processo. O que isso quer dizer? A privacidade não é só na hora de guardar o dado, não é só na hora de trabalhar, processar o dado. Ela é
desde o começo, desde a hora que eu recebo o meu briefing da minha proposta, eu quero entender como que o dado privado, o dado pessoal vai ser tratado nessa proposta. Tem que estar tudo muito claro. Aí depois isso vai passar pela confecção dos contratos, tem que estar contemplado também a execução do projeto, ponto a ponto, eu vou falar de mais detalhes sobre isso também, até a entrega. Então, ela já não é só uma questão do dado no servidor gravado ou no computador gravado. De ponta a ponta tem que ser considerado. Deve ser cada vez mais comum os nossos clientes enviarem perguntas ou questionários de segurança, os nossos clientes colocarem cláusulas de segurança nos contratos, para que nós tenhamos certeza de que nós estamos cumprindo os requisitos de segurança requisitados pelo controlador, no caso. Como exemplo, muitos dos meus clientes que nós temos na GFK, eles fazem auditoria do nosso processo de segurança. Eles enviam questionário de segurança, fazendo perguntas para garantir que nós estejamos cumprindo com esses requisitos. Alguns chegam até a fazer auditoria física dos nossos escritórios para garantir que nós cumprimos. E se não estiver cumprindo, não recebemos nenhum briefing. Nós não recebemos nem os detalhes do projeto que vai chegar. Então, é muito importante. E eu vou explicar o que é Privacy by Design, que é o que eu coloco ali nos próximos slides. Então, um outro passo importante para poder controlar o dado é entender quais são esses dados. Então, na prática, é descobrir. Também um pouco do que a Carol comentou, eu tenho, e é natural que tenha, eu tenho dados nos meus servidores, nos meus arquivos, de todos os projetos que eu fiz. Nós, os institutos, as empresas, elas gostam de guardar históricos, né? Então, vai ter dados lá de 1998, de 2000, e certamente eu tenho dados pessoais distribuídos por todos os computadores da empresa. Eu tenho que descobrir quais são. Porque os dados guardados, eles sofrem as mesmas regras da lei. Então, a primeira coisa eu tenho que descobrir, classificar, eu vou dar um exemplo no próximo slide, eu tenho que entender, isso é um dado pessoal, isso é um dado sensível, eu preciso desse dado, eu tenho autorização para ter esse dado, eu tenho consentimento ou não, eu não deveria ter apagado esse dado, então são os passos que eu tenho que seguir. É um trabalho pesado, porque as empresas podem ter anos e anos de história, pode ter anos e anos de dados guardados. E é uma realidade. Uma vez que eu entendo, eu classifico, eu tenho que protegê-lo. Eu deixo só aquilo que, teoricamente, eu preciso, eu tenho que proteger. E vou explicar também como eu protejo. E é contínuo. Não é fazer agora e abandonar. É fazer agora e garantir que tudo que chegue de novo, novos projetos também estejam protegidos. Garantir que tudo que chegue, já chegue num processo de segurança implementado. Exemplo de classificação de dados. Então, isso deve acontecer na empresa de vocês vão ter listagens de clientes que vocês receberam por um projeto de 2015 e está lá guardado. Para que fim? Para uma finalidade de pesquisa. Quem que é o controlador? Ele é o cliente. Quem é o operador? Somos nós mesmos. Quem que é o responsável pelo dado? E a principal pergunta, eu preciso ter esse dado? Então, se eu não preciso, por que ele está guardado? Porque sempre esteve, mas não pode mais estar. E onde ele está guardado? Tenho consentimento para ter esses dados? E como eu recebo ou transfiro esses dados? Então, ter um mapeamento claro de todos os dados que eu tenho na empresa é o primeiro ponto. Ele pode ser um sistema de controle de dados pessoais, mas pode ser uma listagem, um Excel mesmo, um controle simples, para eu saber tudo que eu tenho e olhar, fazer uma limpeza da minha empresa para entender se aquilo que eu tenho deveria realmente ter guardado no meu ambiente. Aqui só um outro exemplo. Eu tenho dados de saúde que eu não deveria tê-los guardados. Não é necessário, eu simplesmente iria ali, deixaria registrado o que eu identifiquei, mas já apaguei. Eu tenho evidência de que eu já estou trabalhando no processo de limpeza e organização dos meus dados. Esse trabalho é bastante manual. Existem ferramentas que fazem isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas custam algum dinheiro. Então, eu poderia fazer isso sim em casa, olhando arquivo por arquivo, ou então comprar uma ferramenta que a gente chama de DLP, que eu vou explicar em detalhes daqui a pouco. Tem um painel online. No painel online, eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho informações sobre elas. Então, eu tenho que garantir que esse dado esteja protegido, porque eu tenho que mantê-lo. Então, entender. Primeiro ponto, mapear e classificá-lo. Segundo ponto, proteger. Assim como a gente comentou, o principal, o ponto mais simples, ou seria mais tranquilo de ser feito, seria a anonimização.
Porque uma vez que eu faço a anonimização, eu já posso guardá-lo de uma maneira segura no meu ambiente e ele não sofre os requisitos da lei. Agora, o que é a anonimização? Um exemplo simples, então eu tenho um banco de dados, uma listagem que eu recebo do cliente, com o nome da pessoa, o CPF e dados das características da pessoa. Então, eu converto esses dados para uma chave que não é reversível, ela é irreversível. Eu não consigo chegar de um número para aquela listagem, para aquele nome original. Eu não consigo chegar desse F81 para o nome Márcia Silva, a mesma coisa para o CPF. Se a minha listagem contém só essa coluna do lado de cá, incluindo a idade e a classe sem problema, se está guardado no meu servidor, isso não é um problema. Ou está no meu computador, ele está anonimizado. De forma alguma, eu tenho possibilidade de conseguir chegar no nome original. Então, isso é importante. Aqui não é uma criptografia, é importante. A criptografia é diferente, a criptografia é reversível. Eu vou explicar isso depois. Então, nesse caso aqui, é só transformar um dado que é pessoal num dado anonimizado. E é importante pensar nisso até naquelas partes da proposta, quando você está começando comercialmente, entender se o seu dado original já não pode vir anonimizado. Então, tem que pensar em todas as fases do projeto. Não preciso eu anonimizar, de repente o cliente me passa essa listagem anonimizada, eu preciso mesmo saber o nome, preciso saber... Bom, muitas vezes sim, mas algumas vezes não. A outra coisa é que nem sempre todos na empresa precisam ter acesso a tudo, né? Então, é uma coisa para a gente pensar e eu vou falar sobre restrição de acesso. Então, isso é anonimizar. Ficou claro tecnicamente como funciona? Você estava com uma dúvida? Pois não? Se eu não consigo ter esse código, para que preciso? Para que precisam esses 2 primeiros dados? Não me ajudam para nada, porque é um número. Para que serve? Os dados complementares, eu sei que é uma pessoa e tem todos os dados complementares. Você tem uma listagem completa que especifica os dados daquela listagem, com pessoas, localização, comportamento de compra. Eu uso os dados, não os dados pessoais. Sim, mas por que não apago simplesmente a linha nome e CPF? Porque com esse dado ao lado não preciso fazer nada. Se você não tiver o dado, ele é o mesmo conceito. Tá? A sua listagem está anonimizada. Sim, mas você pode ter chaves entre várias tabelas que vinculam a essa chave. Então, eu tenho aqui são pessoas, aqui são comportamentos, então eles se vinculam para você fazer um mapeamento em banco de dados. Um daqueles números lá pode mostrar para você no novo processamento que é mulher, mas você não vai saber qual é o número. Sim, então, se você precisar processar todas as mulheres, naquela chave ali, vai ter uma forma de você falar, bom, vou separar as mulheres. E você usa para fazer cruzamento em banco de dados. Tá? Por isso você não precisa simplesmente você subir Márcia. Se você quiser, não, agora eu quero ver as mulheres. Naquela chave lá, tem uma maneira de identificar quais são as mulheres. Talvez a mesma coisa com o CPF, porque o 11, ele tem a ver com local. São Paulo é não sei se 11 é São Paulo, acho que 47 é São Paulo. Acho que não. Aqui é um justificador, é um cálculo matemático. Não, mas tem... Mas eu posso ter uma outra variável que diz qual é o estado daquele objeto. Dentro do CPF você consegue ter essa informação. Eu não tenho isso conhecimento. Mas então, a questão é essa. Ele é uma chave que você vai fazer cruzamentos de acordo com os outros dados que você tiver populado. Tá bom? Isso é diferente da pseudonimização, que é difícil de falar. Mas qual é o conceito? Eu tenho uma chave, do mesmo jeito que eu tinha lá do outro lado. Então, nesse caso, é o código 145.102.B1, 36 anos e classe C. Essa listagem, ela está completa, tem todos os dados, e num outro lugar seguro e protegido, somente com quem deve ter acesso, eu tenho a chave que descobre aquele nome. Então, é importante ter esses 2 conceitos. A anonimização, ela é irreversível. A pseudonimização, eu tenho sim o dado, mas a base de dados, com os dados pessoais, aqueles que devem ser protegidos, estão separados. Somente quem deveria ter acesso a essa base deveria estar com acesso a essa informação. Porque, dessa forma, do ponto de vista de segurança, eu estou reduzindo o risco de perda de dados. Se eu perder esse dado sozinho, se alguém invadir o computador e pegar, não vai adiantar nada, ele não vai saber quem é. Se eu perder esse dado aqui já tem valor. Então, esse cara só deveria ter acesso quem realmente precisa.
A pessoa que vai processar o dado, vamos supor que eu coleto isso em campo, trago, separo esses dados, vou mandar para processar. Não preciso mandar dados pessoais para processar. Eu posso mandar dados pseudonimizados. Dependendo do caso, eventualmente você pode precisar, mas normalmente você não precisa. Então você começa a reduzir o risco da sua exposição do dado pessoal. E aí, por exemplo, se tiver algum problema com os dados, que você tem algum problema, a gente vai falar com o Marcelo me dá o ID. Aí o Marcelo consegue localizar a partir do ID, tem problema, tá? E devolve para quem fez a solicitação, mas essa informação é só sua. Ela fica restrita, normalmente, idealmente, a pessoa que recebe dados pessoais de uma empresa deverá receber um grupo muito pequeno, né? Muito pequeno de pessoas. Então, deveria haver um canal de recebimento de dados pessoais antes de passar para processamento, tá bom? Para você conseguir controlar isso. Não é a realidade hoje, mas é um mundo ideal. Então, esse caso é reversível. Além disso, eu tenho medidas agora sim de tecnologia da informação, medidas de segurança mesmo que eu tenho que implementar. A primeira delas são as políticas de segurança. Eu tenho que ter alguns procedimentos para garantir que os meus dados estão protegidos, mas de ponta a ponta. Numa admissão, a pessoa que entra na empresa, ela tem que saber quais são as regras de segurança da empresa. Eu tenho que ter regras quando a pessoa sai. Não adianta a pessoa ser demitida ou sair da empresa e o acesso dela ficar vivo e permanente. Ela vai para um concorrente ou vai para qualquer outro lugar e o dado ele ainda pode ser acessado. Então, eu tenho que ter uma série de procedimentos de segurança e políticas que garantem que a segurança está sendo cumprida. E dar conhecimento das pessoas, transmitir isso para todos os funcionários. Não precisa ser algo complexo, tá? Não precisa ser um monte de arquivo para folhas e folhas, algo simples. As regras básicas de segurança têm que ser cumpridas para garantir o cumprimento e a preservação da segurança. Segurança física e lógica. Aqui vai ter umas coisas mais complexas de TI na parte lógica, mas na física é física mesmo. Eu estou num escritório, eu tenho que ter certeza de que só podem os funcionários da empresa entrar naquela empresa. Se é uma pessoa que não é um terceiro, ou um cliente, ou um fornecedor, eu tenho que visivelmente identificar por um crachá de que aquela pessoa não é da empresa. Eu posso estar tratando de dados confidenciais e pessoais no meu ambiente de trabalho, sendo que uma pessoa que não pertence à empresa está ali do lado. E lógica já é mais técnico, aí onde firewalls são equipamentos para proteger contra invasões, são também os antivírus para proteger os meus computadores, são questões de segurança para evitar que o meu dado tenha uma fonte de dados externa. Um Wi-Fi seguro, um Wi-Fi que a senha não seja sempre a mesma, protegido, são questões de segurança importantes também, para a segurança do ambiente. A restrição de acesso, ela é importante e ela é contínua. Só pode ter acesso ao dado quem realmente precisa ter acesso. A gente falou um pouquinho isso antes na pseudonimização. Não pode estar na rede, não pode estar no computador de qualquer um, tem que estar restrito. Está na rede, quem deve ter acesso? Eu tenho que revisitar isso de tempos em tempos para garantir que aquilo esteja atualizado. Criptografia. Se eu tenho que transferir dados contendo dados pessoais, ele não pode transitar em texto puro. Não pode estar como um texto CSV, não pode estar no formato Excel. Ele tem que estar criptografado. E não são necessárias grandes tecnologias para criptografar. Se você tiver um WinZip, um SerialZip, apertou o botão direito, colocou a senha, ele já está criptografado. Então, dá para fazer, tem que fazer, e tudo tem que estar criptografado. Os computadores deveriam estar criptografados. Se o computador roubado com informações pessoais, é um risco de vazamento de dados. Os Windows que nós temos hoje estão preparados para serem criptografados também. Pois não? Façam sempre as atualizações do Windows. Porque tem gente que tem preguiça, tem que trabalhar, e aí esquece de fazer. Uma das garantias de que vocês não estão protegidos é sempre fazer as atualizações. Não só do Windows, mas de todos os softwares. Exato. Que é o ponto seguinte, que é a vulnerabilidade. O que isso quer dizer? Os sistemas operacionais, como você mencionou, o Windows ou o seu celular, ou seja, quais forem, estão sempre em atualização. Incomoda, no fim do dia, apertar aquele botão lá e ficar quase uma hora atualizando, mas são proteções de segurança. A gente está evitando aqueles riscos externos que a gente comentou lá no começo. Então, um Windows atualizado, licenciado, claro, atualizado sempre, garante uma segurança adicional.
Só para lembrar, aquele vírus WannaCry, ele só afetava máquinas que estavam autorizadas. Exatamente. Esse vírus que ele criptografava os arquivos e cobrava resgate. O transporte seguro significa que o dado tem que sempre transitar seguro, né? Tem algumas letrinhas técnicas aqui, mas é importante que se eu tenho um site web que entrega relatórios gráficos, eles têm que ser criptografados. Tem que ter aquele Szinho lá no HTTP que você coloca. Se não tiver, ele não está seguro. Tá? Se eu vou mandar por e-mail, tem que estar criptografado. Não adianta mandar o e-mail com o arquivo criptografado e a senha no próprio e-mail, né? Então, tudo isso são questões que a gente tem que pensar. Tem que ser um outro e-mail. Outro e-mail, né? Não outro e-mail do mesmo e-mail. Não adianta. E comportamento seguro. Então, entendendo a importância disso, a gente tem que manter esse comportamento seguro o tempo todo. Gravar dados no USB Drive e deixar em qualquer lugar, porque eu posso dados pessoais. Não levar os dados pessoais do computador pessoal, eles não deveriam nunca estar indo para casa. Claro, às vezes a empresa somos nós mesmos, né? Mas eles deveriam estar sempre protegidos. Se ele vai para casa, por alguma questão, de acordo com o tamanho da empresa, não pode ter dados pessoais. Ele tem que estar sempre seguro, protegido, criptografado. Ele não pode estar parado no seu computador, alguma pessoa deve ser cliqueado, simplesmente, tá bom? Isso, usar o Wi-Fi em cafés, usar o Wi-Fi na rua, tudo isso é risco para o dado. Tá? Se ele vai circular, ele tem que estar seguro. E monitorar. Não adianta fazer isso no começo, é contínuo. Aprender com os equívocos e também ter algum processo de auditoria. Os grandes institutos eles vão forçar isso, os clientes vão nos forçar e a gente vai acabar levando isso para toda a cadeia de suprimentos. Então, eu, na GFK, eu já sofri várias auditorias de segurança. Eles vão lá só para ver a segurança da GFK. E vão perguntar todos os pontos que eu comentei aqui. Tá? Isso certamente vai descer a cadeia. Aqui, qual seria a solução técnica para o ponto que a Carol comentou sobre os direitos dos titulares, né? Direito de acesso, verificação, exclusão. Existem ferramentas que nós chamamos de MDM, Master Data Management. Você imagina que lá na pseudonimização eu tenho dados e chaves, né? Então, esses dados poderiam estar num ambiente de gestão de dados pessoais centralizado. Então, todos os dados pessoais estariam num ambiente único e centralizado. Se você precisar por MDM na internet, vocês vão entender o que é isso. É uma ferramenta de gestão central de dados. Esse caractere é protegido, acesso restrito a quem deve ter acesso mesmo, e o controle central. Se alguém pedisse um acesso, eu rapidamente saberia quais são as informações que eu tenho sobre aquele titular. E esse daqui, aquele ponto no começo, é o Data Loss Prevention. O nome é esquisito, mas ele é uma ferramenta de proteção contra a perda de dados. Porque os dados estão em todos os lugares hoje, né? Estão no meu computador, no meu servidor, na chamada nuvem, no meu celular ou nas aplicações. Dependendo do tamanho da empresa, isso pode ser um esforço muito grande de manter uma boa organização. Então, já existem no mercado, se vocês também procurarem na internet por DLP, ele vai varrer todo o seu ambiente, ele vai identificar onde eu tenho dados pessoais, ele vai falar, não, aqui eu tenho CPF nesse arquivo, eu tenho dados de cartão de crédito no outro, se fosse o caso. Vai mapear, você vai conseguir aplicar regras de segurança, ele não vai permitir que você anexe esse arquivo no e-mail, ele não vai permitir que você coloque isso no SP Drive, só que ele tem um preço. Então, os pequenos vão fazer isso manualmente, os maiores têm algumas ferramentas que podem ajudar. Então, as ferramentas de DLP ajudam muito nisso. Se vocês usam o Office 365, que muita gente usa, ou também o Google G Suite, o Google Drive com as ferramentas do Google, isso já está incorporado. Ele já tem ferramentas de DLP incorporadas, vale dar uma pesquisadinha e ver como funciona. Tá? E agora um caso real. Então, um exemplo de como cuidar do dado num processo, por exemplo, aqui de um CAT. Eu recebi a listagem do cliente, o processamento vai ser feito dentro de casa, eu vou entregar no portal web. Então, como que isso funciona na vida real? Eu recebo o dado, o cliente manda a listagem, né, os dados pessoais, a listagem pode vir de várias formas, pode ser um e-mail, pode ser um CSV, um arquivo qualquer. Eu vou guardar isso na minha empresa, eu vou montar o questionário, eu vou enviar os dados para o fornecedor de CAT para poder ser processado, as entrevistas vão ser realizadas, as respostas retornadas, os dados processados e entrega. Então, em cada um desses passos, eu tenho dado pessoal circulando, né? Então,
A nossa preocupação tem que estar em cada um desses passos. O dado passou daqui para cá, o dado ficou guardado aqui, como a Carol disse, dado armazenado tem que ser protegido. Eu estou tratando dados de qualquer forma, mandei para o CAT entrevistou, voltou. Então, está o tempo todo passando. Então, eu vou mostrar aqui qual é o método seguro de proteger esse processo, qual seria o mundo ideal, e também aplicar o conceito de Privacy by Design para entender a diferença entre um e outro. Tá? Então, aqui nesse primeiro passo eu tenho uma transferência de dados. Um pouquinho de sigla é um pouco confuso, mas vamos tentar simplificar. Eu estou mandando dado, o cliente tem que mandar de um modo seguro sempre. Pode ser um SFTP, que também tem instruções gratuitas aí no meu caso. Pode ser uma API, que também é um pouco técnico, mas ele manda eletronicamente, ninguém põe a mão, é só o computador falando com o computador. Ou então manda por um e-mail criptografado, tá bom? Então, o dado chegou para mim. No momento que ele está guardado no meu ambiente, o dado pessoal não pode estar plano, não pode estar de fácil acesso, ele tem que estar, de alguma forma, criptografado, com acesso restrito a quem tem que ter acesso. A pessoa que elabora o questionário não tem que ter acesso a dado. Então, até aqui, não tem nenhum problema, esse cara aqui fica simplesmente sem acesso. Vou mandar os dados para o CAT. Tem que ser seguro. Eu tenho que mandar isso também ou por um SFTP, ou por uma API, ou também por e-mail criptografado. Lá no CAT, então, já está a cadeia de suprimentos aqui, de fornecedor. Eu também tenho que ter a mesma segurança que eu tenho no meu ambiente. A volta segura novamente. Guardou no meu ambiente, guardei também criptografado. E, por último, publiquei num site de internet com um Szinho aqui na frente, né? Sempre que tiver um Szinho aqui, ele está seguro, ele está criptografado na web. Tá? No próximo a gente vai chegar nesse ponto. O que é o Privacy by Design? Agora, complementando tudo que a Carol comentou do que a legislação manda. O cliente só manda o que eu preciso, não manda nada além daquilo que eu preciso. Não tem por que mandar nada além do que os dados mínimos. Está pequena de ler aqui, mas está escrito somente dados mínimos. Só aquilo que eu preciso para fazer o meu projeto e nada além disso. Ele vai guardar no meu ambiente, ele tem que estar ou anonimizado, se for possível, ou então pseudonimizado. Novamente, acesso restrito. Quem faz o questionário não tem acesso a nada. Na verdade, ninguém deveria ter acesso ao dado pessoal, a não ser aquele que vai trabalhar. O CAT, idealmente, deveria ser saltado já, ainda no meu ambiente, também só àquela entrevista. Então, a gente chama isso de integração por API. Se alguém tem CAT, depois posso explicar um pouco mais como isso funciona. Mas a entrevista deveria chegar para o entrevistador, pela web, somente aquilo que eu quero ver integrado ao discador. O entrevistador, que está na frente do computador, somente acessa aquela entrevista. Uma coisa importante na proteção de dados é que ninguém deve ter acesso à exportação da listagem completa. Isso tem que estar restrito, em verdade, ninguém deveria, mas se está restrito a uma ou duas pessoas da empresa. Se eu tenho a possibilidade de ir lá no banco de dados, dar um famoso select, exportar esse banco, eu estou com risco na mão. Se eu tenho como acessar aquele Excel também e fazer a mesma coisa, o risco está grande. Então, eu tenho que ter acesso somente àquilo que eu preciso. As respostas são retomadas, eu não transfiro nada porque o dado não saiu. Os meus dados são processados, eu não preciso de dados pessoais necessariamente para processar. Então, se eu mando para o processamento dentro de casa, eu só vejo os dados das respostas e os dados são excluídos. De acordo, claro, com o que está contratado, com o tempo de guarda. E aqui eu fechei o ciclo completo, garantindo a segurança e o cumprimento. Esse item aqui eu já estou cumprindo a lei, tá bom? Estou cumprindo os requisitos, mas aqui eu estou desenhando a segurança de ponta a ponta. Eu garanto dessa forma que o ambiente está totalmente protegido e seguro e o risco de vazamento de dados pessoais, ele está nesse primeiro ponto aqui, quando se eu não fizer uma pseudonização segura, se os dados não estiverem restritos a poucas pessoas, os riscos, a gente chama isso de exposição ao risco. A exposição ao risco está muito pequena. A chance de eu perder, de cometer um equívoco interno ou de uma pessoa, por interesse, buscar um dado para tentar prejudicar a empresa, fica restrito, ele não tem acesso, ninguém vai ter acesso a essa informação. E aqui o processo conclui. Às vezes a gente pergunta sobre questões de processos que são recorrentes. Eu tenho um tracking, por exemplo, eu tenho que guardar o dado, mas eu não tenho que guardar o dado pessoal. Eu posso guardar o dado já agrupado, né, para comparar com as próximas ondas. Mas o dado pessoal não necessariamente tem que ser guardado sempre. Outros exemplos.
que deveriam seguir o mesmo conceito. Eu tenho um painel online, ele tem que estar protegido ponta a ponta, só pode ter acesso a quem deve ter acesso. Quem faz entrevista de campo com tablet, e quem usa, por exemplo, o CBTbook é bastante usado. Se alguém olhar as opções lá de configuração, já tem campo GDPR. Você pode, quando está montando o seu questionário, falar, esse campo aqui ele é PII, ele é dado de identificação pessoal. Se dá um checkzinho nele, ele já fica restrito. As pessoas que podem exportar esse dado têm que ter uma permissão diferenciada. Tá? Se ele exporta, ele já exporta dizendo que é um dado restrito. Então, as ferramentas de mercado já estão preparadas. E aqui um ponto de interrogação, talvez a Carol até ajude, mas se pelo IP eu consigo chegar à pessoa, dependendo de como você estiver tratando, ele também pode ser usado no outro pessoal. Então, se eu estou monitorando o comportamento de pessoas na web, através de tracking de cookie que está na máquina, e eu consigo de alguma forma associar a pessoa, também, não é por acaso, todos os sites que vocês entram hoje tem aquele consentimento de cookie, por conta da lei da Europa que está exigindo isso. Você tem que explicar o que você vai fazer com aquele cookie, que é uma assinaturinha que você tem quando você navega no site. Bom, e por último, concluindo, a segurança da informação ela é importante para proteger os dados. Né? A gente comentou um pouquinho que os dados pessoais eles são uma matéria-prima dos nossos produtos, porque a gente vende hoje. Mas a segurança protege não somente os dados pessoais, a segurança a gente tem que incorporar em todas as fases do processo, porque ela protege tudo que você tem na empresa. Protege dados financeiros, dados de propriedade intelectual, se eu tenho alguma informação dentro do negócio que ela é crítica, uma metodologia de pesquisa, algo que o método de algoritmo que eu tenho para processamento, tudo isso é conhecimento que vocês têm. Então, eles também, a partir do momento que eu aplico medidas de segurança, eu estou protegendo isso também, que pode ser o coração do negócio de vocês. E por último, para perguntar, você pode encarar isso como uma preocupação ou então como uma oportunidade, porque é uma questão de não tem volta. A gente vai precisar disso. E quem estiver preparado vai ter mais oportunidade. Como a Carol comentou, muitos clientes não vão contratar empresas que não estão preparadas. Então, a gente tem tempo aí para fazer a adequação e sair na frente. É basicamente isso que eu queria mostrar. Alguma pergunta? Rapidamente, com relação a essa questão de oportunidade ou preocupação, quando a gente fala, não pode mais agrotóxico, tem gente que fala, e agora, como é que eu vou plantar sem o meu agrotóxico? E tem gente que fala, opa, vou vender orgânico muito mais caro. Quem vocês querem ser? A gente não dá para ficar para trás. Eu usei essa metáfora uma vez, é uma onda que está vindo, ou a gente surfa ou a gente toma um caldo. Então, aproveitem que vocês já estão tendo esse conhecimento, vocês têm tempo ainda, um ano inteiro, para vocês se adaptarem, porque isso pode ser uma oportunidade muito grande de negócio. E, de fato, a gente só vai trabalhar com empresas que estejam adaptadas. É importante entender isso. Eu queria só trazer um ponto que eu esqueci de trazer durante a apresentação e eu fiquei pensando. Vocês trabalham com transferência internacional de dados? Vocês passam dados pessoais para outros países? Isso é uma preocupação para vocês, sim ou não? Sim. Tá. Com relação a isso, uma questão importante da lei para você poder, da mesma maneira que a Europa colocou, o Brasil também coloca, quando você for transferir os dados para outro país ou receber dados de outro país, pensem, por exemplo, que vocês aqui no Brasil estão super bem. Tudo de acordo com a lei, tudo muito seguro, segurança da informação, anonimização. Só que aí você vai fazer uma parte do seu processamento, da sua pesquisa, em outro país. E aí aquele outro país não tem legislação nenhuma, não tem proteção nenhuma e é super exposto. O dado da pessoa do Brasil que confiou em vocês, o dado dela, vai ser exposto da mesma maneira. Então, quando a pessoa for ter os dados transferidos para outro país, ou ela tem que consentir expressamente com um país específico, ou vocês têm que ter uma garantia de que aquele dado vai ser tratado no país com o mesmo cuidado que vocês estão tratando aqui. Vocês podem fazer isso via contrato. Então, vocês têm que ter contratos muito bem desenhados com os seus fornecedores externos, da mesma maneira que a gente entende que os fornecedores de outros países, quando forem lidar com vocês aqui, até a gente ter uma validação internacional de que o Brasil já está um país sério, que tem uma autoridade que está funcionando, vocês vão ter que ter o mesmo contrato super detalhado, super apertadinho, para ter certeza de que os dados das pessoas são protegidos. Tá bom? Queria só acrescentar isso, já passo para o Duílio.
Bom, a Cíntia pediu para eu terminar aqui, falou, me deu 5 minutos, mas eu vou falar uns 50, tá? Mas vocês não vão nem sentir, vai ser muito rápido. Tá? Que deu os meus slides aqui. É só continuar a apresentação. Aqui atrás do passarinho. Ah, só continuar. Tudo. Isso aqui é parte de algumas coisas que a gente já falou para os nossos associados, tá? Então, o que a gente está fazendo enquanto ABEP para atender a LGPD e os serviços que a gente oferece para os associados? A gente tem um serviço chamado CRT, onde tem 330 usuários que não são sócios da ABEP. Tá? E o que é o CRT? É o controle de recrutamento. Ou seja, só dado pessoal. Tá? Então, a gente está trazendo todas essas pessoas para dentro do ABEP. Quem não se associar à ABEP não vai poder mais usar o CRT. Tá? E o CRT está sendo alterado para pedir as autorizações. E nessas autorizações vai estar explicado o que serão feitos com os dados. Tá? E dizer que esses dados são armazenados aqui e eles são para um controle, para pesquisa de mercado, uma série de coisas. Tá? À medida em que a pessoa autoriza, isso que é o ruim da lei, né? Não é que ela deu autorização uma vez só hoje para sabonete. Se amanhã ela está no perfil para automóvel, ela tem que autorizar de novo, porque nós estamos mudando de assunto. Então, cada assunto que a gente for pesquisar, a gente vai precisar de uma autorização. Aí eu posso ter uma autorização geral, onde eu estou mantendo e guardando os dados pessoais dela para finalidades de pesquisa de mercado. Mas a hora que nós vamos fazer a pesquisa, nós temos que mandar uma específica, aquela pesquisa. E aí 3 das nossas pessoas do comitê jurídico estão aqui e nós estamos trabalhando nisso. Eu acho que a próxima reunião a gente já está finalizando esses tipos de autorizações e o CRT vai entrar em teste. Nós pegamos os 15 maiores usuários do CRT e eles vão trabalhar já testando o novo modelo de consulta do CRT, que vai ser através de um link. À medida em que a pessoa é consultada, ela vai receber um link onde ela vai clicar dizendo que ela aceita ou não. Tá? E todos os termos legais que os advogados ainda não conseguiram uma coisa sucinta e fácil e palatável de ler. Quer dizer, é igual os aplicativos, né? Se você não concorda, você não usa. Então, tem um texto de um advogado que faz parte da coalizão aqui, depois eu vou contar para vocês, que ele fez um artigo, não li e concordo. Porque se não for assim, não li e concordo. Porque se não for assim, você não usa. Quer dizer, se você não concorda com os termos do iOS ou do Android, você não tem celular. Quer dizer, aí é muito chato, você ninguém. Tá? Nós estamos criando também uma nova ferramenta que vai chamar disparador, que para quem tem bancos de dados, como disse o Marcelo, e quiser manter esses bancos de dados e precisa manter esses bancos de dados, ele vai disparar as autorizações para essas pessoas que contam no banco de dados, dizerem, tudo bem, você pode ou não pode manter o meu dado aí com você. E se a pessoa disser que não, vai ter que apagar. As que concordarem, fica lá sem o menor problema. Tá? E quais são os dados que estão lá armazenados? Quer dizer, você tem que ser totalmente transparente com o dono do dado. Nós já traduzimos o guia da Isomar, ele já deve estar sendo publicado agora no começo de dezembro. A gente, na próxima reunião também do nosso comitê, vamos bater o martelo na tradução, porque existiam alguns termos técnicos jurídicos que eu, quando traduzi, falei, gente, eu preciso que vocês me ajudem para ver se eu não fiz besteira. Tá? O manual já está disponível em inglês no site da Isomar, quem quiser ler em inglês, tudo bem, mas logo, logo vai estar em português também, no site da ABEP e no da Isomar. Tá? A gente está fazendo... Ah, bom, sim, eu acho. Desculpe. Nós estamos desenvolvendo a nossa cartilha de LGPD, tá? De como os pesquisadores trabalham. E vamos entregar isso na NPD. Porque nada mais fácil para a NPD ter cada um dos setores que trabalha com dados, armazena dados, saber como a gente faz. Porque se por um acaso eles vierem para nos verificarem
para ver como que nós estamos trabalhando, eles já têm um norte, tá? Eles não vão chegar lá e procurar, não, pô, mas nessa empresa eu vi de um jeito, na outra eu vi do outro, como é que é isso? Então, nós vamos entregar para eles, ó, pesquisa é isso aqui, e as associações têm força. Isso nós vamos fazer junto com a SPPM também, tá? Porque as associações acabam tendo força nisso dentro das autoridades nacionais. Coalizão da comunicação. Bom, antes disso aqui, a NPD já começou a dar encrenca, né, como tudo no Brasil. Vazaram alguns nomes e já perceberam que os nomes que estão lá não falam a mesma língua, que aquilo vai virar uma torre de Babel. Então, é complicado, porque ela vai ter não sei quantos senadores, vai ter não sei quantos deputados, entidades de informática, cibernética e 3 vagas da sociedade civil. Tá? Apenas 3. E aí essa coalizão da comunicação foi feita para tentar pleitear uma dessas vagas. São essas as associações que se juntaram e que pretendem pleitear essa vaga. E pleitear essa vaga tem lobby, tem uma série de coisas que precisam ser feitas, porque os bancos também querem, as montadoras também querem, todo mundo que mexe com um dado quer uma dessas 3 vagas. Tá? Então, a gente está tentando pleitear isso. E, assim, trazer uma curiosidade para vocês. Ontem eu estive no Ministério Público com todas essas associações e eles fizeram uma apresentação sobre dados, de como as coisas funcionam, e tinha uma ABSEC, que eu nunca ouvi falar nessa associação, mas ela é a Associação Brasileira de Segurança Cibernética. E o presidente que fez a exposição lá falou as seguintes coisas, assim, que eu achei muito interessante para pontuar para a gente. Os grandes vazamentos ocorrem de nuvens, não são das nossas empresas, não são de computadores que foram roubados ou de alguma coisa que aconteceu, são das nuvens. Tá? E por quê? Por erro, aquilo que o Marcelo disse. Engano, a pessoa apertou o botão errado, não tinha um nível de segurança correto, quer dizer, não teve tanta má fé quando tem os grandes vazamentos. Tá? Aí ele contou uma outra coisa interessante, que existe o Deep Web, que acho que todo mundo já ouviu falar, comercializam dados lá, né, de tudo que vocês possam imaginar. E cada vez está ficando mais barato, como tudo na informática. Tá? Então, eles falam assim, nossa, né? Quer dizer, a gente pode tomar todos os cuidados, mas vamos ver se eles conseguem correr atrás desse tipo de coisa. Eles contaram também que ninguém sabe, ainda não sei porquê, mas houve um vazamento de 159 milhões de prontuários médicos, ou seja, quase a população do Brasil. Isso a gente não ouviu falar uma linha em lugar nenhum. Ele bate o pé nisso que o Marcelo falou, da necessidade de controle de acessos, tá? E que senha é pessoal e intransferível. Tem muita gente que, não vou trabalhar, usa minha senha aí e resolve para mim. Não pode, tá? A senha é sua e você demanda a responsabilidade de ter essa senha. Por exemplo, no CRQ, a gente tem recrutadora emprestando senha para outra recrutadora para fazer as consultas. Só que aí não é um problema nosso, é um problema de quem usa o CRQ. Mas é uma das situações, quer dizer, a senha é sua. Você não dá sua senha de banco para qualquer um, nem para filho, celular, nem para mulher. Né? Por que vai dar a senha do seu trabalho? Quer dizer, precisa tomar muito cuidado com isso. E na hora que dá o chabu, como é que você vai provar que não era você usando? E não era você, porque a senha é sua, a responsabilidade é sua. Não tem jeito. Tá? E aqui ele fala que essa senha circula de mão em mão das empresas. Quer dizer, não é possível, isso não pode acontecer. Principalmente no caso de um DPO, né, ou de um encarregado de dados, que tem acesso a tudo. Aí eles brincaram conosco, tem o B2C, o B2B na pesquisa, e agora tem o C2C, que é o Crime to Crime.
Tá? Que o pessoal na Deep Web que conversa e eles trocam e fazem pesquisa. O que você tem aí para me oferecer? Ah, isso não quero. Ah, isso eu quero sim. Ah, mas custa tanto. Ah, não, tá bom o preço, vamos lá. E assim funciona na Deep Web. Tá? E aí ele fez algumas definições do RATS. Não sei se você já ouviu falar, que é o Remote Access Trojan's, tá? Que é um pessoal que faz mau uso das informações para roubar. O hacker não é o ladrão de dados. Segundo ele, o hacker é o cara que trabalha com dados. No caso do Marcelo, que administra banco de dados, que faz programas e tal. O que rouba o banco de dados é o cracker. Tá? Então, quando a gente fala em hacker, ele achando, o cara foi invadido por hacker, não. Você foi invadido por um cracker, não por um hacker. Tá? E aí ele encerra falando assim, proteger a informação não é manter ela em segredo, é sim manter ela no seu ciclo de utilização com segurança. Quer dizer, então, às vezes você tem que ter informação, quer dizer, você não pode ter ela em segredo, mas ter esses padrões todos de segurança que o Marcelo mostrou para a gente e trabalhar com cuidado, porque a gente precisa delas. Né? Eu sou do tempo de que pesquisa, a gente trabalhava com dados agregados. Esse negócio de identificar a resposta é só agora com a informática. Né? A gente fazia 200 questionários, 1000 questionários, punha número no questionário e quando ia para o processamento era número. Quer dizer, já estava anonimizado. Quer dizer, para você saber quem é, você tinha que voltar nos questionários. Era muito mais o cuidado com o questionário do que com o que tivesse eletrônico. Né? E hoje mudou muito, porque tudo se fala, tudo se conversa. Então, a gente tem que ter outro tipo de cuidado do que era, por exemplo, a gente quando destruía questionário, ia para um lugar onde moía o papel e ia sempre um funcionário da empresa acompanhando toda aquela informação e ver destruir o questionário. Quer dizer, é como destruir um banco de dados hoje. E tem que ter alguém de segurança. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Quer dizer, a BEP e a SBPM estão de mão dadas aí nessa preocupação de preservar as informações, principalmente porque ela é em cadeia, né? Quer dizer, se há o vazamento dentro do banco de dados da BEP, ela pega a empresa de recrutamento que usou o serviço, o cliente da empresa de recrutamento que contratou o serviço, tipo uma Nestlé, uma montadora, um banco. Então, a gente precisa estar com tudo alinhado, porque não é uma pessoa só, é a cadeia inteira que entra no rolo com esses 2% aí, 50 milhões de limites. Foi 5 minutos, só um pouco mais. Tá bom. Obrigada, Bini. Bem, agora vamos entrar na sessão de perguntas. A gente tem algumas perguntas também do público que está assistindo online, tá? Então a gente vai tentar organizar agora aqui tá? Vamos alternando uma pergunta do público presente com uma pergunta do chat online para poder dar oportunidade para todo mundo. Pode falar. A pergunta primeira é assim, sobre o disparador. O disparador vai servir só para o CRP ou para qualquer pesquisa? Online, CAT, face a face? Então, o disparador é para tudo isso. É um serviço novo, tá? E logo a gente vai estar divulgando isso, tá? Você vai ter um dashboard onde você põe nome, endereço, telefone e CPF, porque você já falou com ela pelo telefone, e avisa, eu vou te mandar. Eu não sei ainda se por WhatsApp, por SMS ou por e-mail. O e-mail vai sempre, tá? E depois a gente está negociando com os APIs se vai ser por SMS ou WhatsApp, tá? E aí a pessoa devolve a autorização e aí você sabe que você já pode armazenar o seu banco de dados e você explica, né? Cada disparo que você fizer, você vai ter como anexar a autorização. Quando ela receber o link, ela clica no link, diz sim ou não, e embaixo vai estar toda a parte legal que as meninas estão fazendo. Tá? Mais uma, assim, Vão dizer que eu estou te protegendo, hein? Ninguém sabe que é ele. Mas, não, assim, se desse, eu já entendi, né? Já vi alguns palestras, mas eu achava que eu ia fazer depois um resumo, uma coisa ou outra,
face a face. O que vai acontecer com o recrutamento? Então, né? Vamos fazer o contrário, não é o que vai acontecer. Sim. Nós, nesse manual que nós estamos fazendo, nós vamos pôr as regras de cada uma das metodologias, o que pode ser feito e o que deve ser feito, tá, para entregar na NPD. Então, é justamente ao contrário, não é o que vai acontecer. Olha, para você fazer um CAT, você pode gravar a ligação com autorização, que é a prova, você pode mandar um link depois para ele devolver, todas as opções. Então, essa é a ideia do manual. Tá. Carla, perguntas do chat? Perguntas do chat. Eu tô perdida. Várias perguntas, preparem-se. Acho que a maioria vai ser para o Marcelo. A maioria vai ser para o Marcelo, mas acho que também a Carol consegue ajudar. Vocês querem vir para frente aqui para responder as perguntas? Tem outro microfone aqui. Como vai ser o processo de consentimento? Tem que ser um termo de consentimento assinado, pode ser oral ou só um registro digital? O consentimento ele tem que ser inequívoco. Isso, inequívoco. Isso significa que você pode provar ele, não importa de que forma seja. Se você provar por meio de um link que a pessoa assinou, um papel que a pessoa assinou, existe hoje em dia assinatura em tablet, né, que a pessoa pode assinar. Você pode, caso a pessoa tenha um login e senha, e entrando nesse login e senha, ela dê um aceite, qualquer um desses métodos é válido. A gravação do CAT também é válida. O importante é que você consiga comprovar. Fiquei com dúvida se a multa é sobre o faturamento ou o lucro. Faturamento. Aqui na empresa aplicamos várias pesquisas e cuidamos para não impactar as mesmas pessoas. O que seria melhor? Pedir autorização para todas as pesquisas ou a cada coleta pegamos essa autorização para que os projetos que já existem com diferentes finalidades de uso possam ser autorizados? Qual a recomendação? O Duílio tinha comentado, né, que para cada objetivo tem que ter um consentimento. Você vai manter uma série de dados permanentemente na sua empresa. Só para você manter esses dados e daí contatar a pessoa, você precisa de uma autorização preliminar. Quando você for fazer a pesquisa com a pessoa, cada vez você vai estar agregando dados novos aos dados pessoais dela que você não tem. E aí, nesse caso, você precisa do consentimento dela novamente. Tenho bases de dados aqui na empresa que não são de origem para pesquisas, mas enviamos e-mail marketing com pesquisas. Posso enviar um e-mail marketing pedindo consentimento para todos? Ou só posso utilizar a base de pessoas que já autorizaram o envio? Ou nem mesmo posso fazer isso? Aproveita que antes de agosto ainda pode, né? Corre com isso, manda antes. É importante a gente entender que a relação tem que ser... O que a pessoa espera? Ela vai se sentir incomodada? Você está abusando daquela autorização que a pessoa te deu? Se você está entrando em contato com ela para saber o que ela quer, se ela quer responder pesquisa, se ela quer receber o e-mail marketing, existe aquela opção lá embaixo de descadastrar para você não receber mais e-mails. Isso é extremamente importante, tudo tem que ter. Então, a pessoa não pode se sentir invadida ou desrespeitada. Caso você queira mandar um e-mail para a sua listagem de e-mail marketing para coletar esse consentimento, faça isso, é a melhor hora. Em caso de pesquisas online, que por vezes utilizamos sorteios de brindes, qual alternativa? Posso identificar essa pessoa sorteada e depois apagar todas as informações de dados pessoais? Se eu não me engano, o sorteio é sempre complicado, né? Existe uma regulamentação toda própria, tem um cadastro necessário e é obrigatório você divulgar quem foi o ganhador para você evitar qualquer tipo de fraude no sorteio. Nesse caso, você tem uma obrigação pela regulamentação de sorteio no Brasil de fazer essa divulgação e por isso isso é permitido com essa... Lembra que tinha bases legais diferentes? Uma era o consentimento, outra era interesse legítimo, uma delas é obrigação legal. Então, por essa obrigação legal, você pode ter e manter o nome da pessoa que foi a vencedora. Quanto a pesquisas antigas que tenho registradas na empresa, não são mais necessárias guardar, não é mais necessário guardar os dados. Posso deletar de forma irreversível? Ou devo anonimizar mesmo os registros? Você quer responder? Eu estou falando todas aqui. Os registros que você tem, se eles não são mais necessários, você não precisa mais dos dados pessoais. Se você anonimizar completamente de uma maneira irreversível e que não seja possível de forma alguma identificar essas pessoas, pode manter. Mas se você não tem interesse, se querem manter isso, para quê, não é mesmo? Vai ocupar espaço no seu servidor à toa?
O que deve ser feito com os dados bancários dos participantes de pesquisas remuneradas? Você usa enquanto for necessário. Você vai remunerar essa pessoa, você precisa do dado bancário, isso faz sentido. A partir do momento que a pessoa consentiu em participar da pesquisa, você tem um acordo com ela, dela ser remunerada por isso. Ok, você já pagou, a pessoa já recebeu, não tem mais por que manter, pode deletar. E a última. Se eu contratar uma empresa e ela violar a lei sem meu consentimento ou conhecimento, eu, contratante, também vou ser penalizado? Sim. Você é obrigado a manter o controle. Você é o controlador do dado, você tem que selecionar os seus parceiros, você tem que auditar os seus parceiros, você tem que ter certeza de que eles estão fazendo tudo o que eles têm que fazer e não estão violando a lei. Caso você não tenha o cuidado necessário, você vai ser sim responsabilizado, lembrando que a penalidade não é imediata. Existe uma série de penalidades diferentes, por exemplo, a advertência, a multa, a publicização, e isso são graduais e medidas. Então, se você demonstra que você teve uma grande responsabilidade, que você fez todo o possível, e mesmo assim o seu parceiro te prejudicou, então você vai ter se você tiver multa, se você tiver uma penalidade, ela vai ser muito menor do que se você não tiver feito a lição de casa. Uma corresponsabilidade. Perguntas, Claudinha? Deixa eu só colocar mais duas coisas. Por exemplo, é muito comum na parte qualitativa a gente receber listagem. Tá? Então, essa listagem já tem que vir com opt-in de quem te mandou. Tá? Porque se ele garante para você, não, já chequei todo mundo está autorizado aí para trabalhar com os dados pessoais. É bom pôr isso no contrato, na proposta que vocês fizeram. Você recebeu uma listagem com X nomes e, segundo a empresa que me passou a listagem, seja o meu banco, a minha montadora, o que for, autorizou, já me garante que essa listagem está autorizada. Porque amanhã, se der algum problema, o único trabalho que a gente vai ter é ir lá no fórum e dizer, não, olha, eu recebi aqui autorizado. Então, o problema não sou eu, com eles. Tá? Segunda coisa que eu esqueci de falar, no CRQ, com essa coisa de você poder sair do banco de dados, lógico que a gente conhece os profissionais de pesquisa, essas todas vão querer sair para se tornarem virgens de novo e poder serem pesquisadas. Tá? O que nós vamos fazer? Isso é um interesse legítimo que a Carol falou. Nós vamos mandar um e-mail para essa pessoa dizendo que em tal data os dados dela saíram, mas que nós vamos manter nome e CPF num outro banco de dados a fim de controle. E todos os dados de participação, de quando ela foi, do que foi e tal, isso vai ser apagado. Tá? Aí, quando fizer uma consulta no CRQ, se ela aparecer novamente, a resposta que nós vamos dar para o consultado, para quem consultou, olha, essa pessoa pediu para sair no banco de dados em tal data. E a decisão se convida ou não é de quem está consultando, não é do CRQ. Tá? O CRQ só administra o banco de dados. Então, era isso que eu tinha importante para falar também do impacto do CRQ, das modificações que nós estamos fazendo. O recrutamento ele já tem que mandar para a gente autorizar? Como assim? Não entendi. Os recrutadores. Sim, ele já tem que mandar para a gente, já está autorizado. Então, a partir do momento que eu fazer a consulta, então, vocês já tem o CRQ já tem essa... O CRQ só vai fazer consultas a hora em que receber a autorização. Porque, assim, você põe lá o duílio, a idade do duílio, sei lá, o que você quiser do duílio, e aí o duílio vai receber nome e telefone, tá? Ele vai receber por um link uma autorização. A hora que eu autorizar, a empresa que consultou recebe essa autorização e o CRQ recebe também. Aí é que ele vai ver se o duílio participou de algum grupo ou não, se ele nunca participou para cada. Então, no processo todo, de repente, vai ter umas 3 autorizações aí. Provavelmente, se ele for consultado para projetos diferentes, ele vai receber várias autorizações. Tá? E só vai varrer no banco de dados se ele mandar autorização. Se ele não mandar, não. Então, ou seja, vai demorar mais e vai custar mais. Tá? Isso, nós não estamos alterando no CRQ valores. Todo o desenvolvimento a ABEP está arcando, não está repassando para nenhum usuário. Tá? Mas o tempo, né? Quer dizer, você não vai conseguir montar um grupo de um dia para o outro, porque você depende da autorização. E se você quiser
passar pelo CRQ, enquanto a pessoa não provar que ela autorizou, o CRQ não vai consultá-la. Tá bom? Alexandre, ele está lá. São mais reflexões do que perguntas, né? Pensando nos aspectos macro, o Brasil é um país de grande insegurança jurídica. Então, a legislação é nova e essa legislação provavelmente não cairá numa vala de maior segurança jurídica só porque ela é nova. Nós temos diversas assimetrias entre os diversos agentes que trabalham nessa indústria, nesse segmento. E essas assimetrias, elas podem, talvez, serem trabalhadas de maneira, por exemplo, a usar um conceito de cooperativa. O conceito de cooperativa de aumentar, talvez, o poder de barganha do segmento, no sentido de buscar, talvez, soluções tecnológicas, soluções de processo, para que toda a cadeia e todos os assimétricos, desde os maiores fornecedores como uma Y, uma GFK, até os menores, pudessem se beneficiar de eventuais soluções para atender a legislação. Então, esse conceito de cooperativa e talvez junto um conceito de autorregulação, que a gente tem muito pouco no Brasil. A gente espera o Estado regular para depois a gente tentar atender versus a gente se mobilizar e tentar influenciar os eventuais desdobramentos que essa legislação possa ter. São coisas que a gente faz muito pouco no Brasil. A Europa tem tradição de fazer essas coisas, outros países fazem isso muito melhor. Talvez esteja chegando o momento de a gente começar a pensar nisso. São esforços mais coletivos. A gente não tem tradição de trabalhar coletivamente, a gente trabalha muito individualmente e por isso a gente sofre algumas consequências. São mais essas reflexões. Você não é sócio da BEP. Não. Então, por isso que você está falando isso. Tá? Vocês têm porque mais... essa cooperativa... A gente vai precisar... Tá, mas eu preciso só esclarecer isso, sim, porque ele claro, falou uma coisa importante. Essa cooperativa que você sugere é a BEP. Tanto que é esse manual que nós estamos fazendo para entregar no órgão regulador. Tá? Todas as empresas que estão aqui são protegidas, nós temos segurança jurídica, porque nós temos jurídico à mercê dos associados que usam, tá? Se precisarem. Então, eu acho que a entidade não atende a cadeia toda. Então, o preço de uma filiação, o membership, ele é proibitivo para determinados componentes da cadeia. Nós temos 9 intervalos de preço. O menor é R$160. Eu duvido que sua empresa não possa pagar R$160. Não é só de grandeza que eu tenho na cabeça. E a última maior é R$4.700. A mensalidade mais cara é R$4.700. Aliás, R$14.000. Tá? Que nós não temos ninguém ainda nessa faixa. Logo vamos ter. Tá? E a mais barata é R$160. Tá? Então, pode lá. A lei prevê com relação às assimetrias, a lei prevê algumas aberturas para permitir que você continue a trabalhar como uma startup, uma microempresa. E vão existir algumas facilidades previstas na lei e a ANPD vai ter a responsabilidade de direcionar o seu trabalho para que não seja impossível para as pequenas empresas atender os requisitos da lei. Existe um movimento, como você viu, da ABEP, da SPTM, de outras empresas se unirem para comunicar com a ANPD, e isso é muito relevante porque o papel da ANPD, mais do que um fiscalizador, vai ser um orientador. Ela vai definir boas práticas, ela vai explicar como deve ser feito. A lei ela traz princípios, ela traz exigências, mas ela não é suficientemente detalhada para a gente saber exatamente no dia a dia o que vai ter que ser feito. Então, a ANPD vai trazer essa orientação e facilita muito se a gente puder levar para ela a nossa sugestão. É muito mais fácil eles trabalharem em cima de alguma coisa do que inventar. E aí é importante esse papel
A Europa, exatamente, a NPD deles lá, que é a IO, você falou, a ICO é ICO, da União Europeia, lá, da Inglaterra, eles estão chegando e vendo. Se a pessoa está bem intencionada e está trabalhando direitinho, eles não multam. Eles dizem, olha, isso aqui que você está fazendo errado, tem que fazer assim, 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 assado. A gente espera que a NPD no Brasil haja dessa forma também. É o sonho de todos nós. Porque se virar um órgão simplesmente multador, nós vamos ter aí quantas demandas, e aí envolve a lei do consumidor que está atrelada também, tem uma série de coisas aí que não é tão simples, tá? Desculpe, Cíntia. Marcelo também vai, né, deixar umas últimas palavras aqui, né, de encerramento para a gente. Sim, na verdade é só o objetivo desse evento, acho que foi bem interessante, as peças foram complementares, né? A Carol tocou nos pontos jurídicos, eu toquei nos técnicos, e a intenção disso, se a gente conseguiu tocar isso em vocês, é despertar essa consciência de segurança, da importância disso. Se vocês saíram disso daqui entendendo a importância de proteger o dado pessoal, a importância do dado pessoal para o seu negócio e a importância da segurança para a continuidade dos nossos negócios, acho que valeu a pena. E qualquer coisa vocês podem me encontrar, os meus contatos estão aqui na associação. É importante que nós vamos compartilhar com vocês, tá, o material apresentado hoje, né? Tá? A gente vai mandar para vocês, tá? Muito obrigada. E convido vocês agora para tomar mais um cafezinho antes de... Eu sei que está terminando, mas eu quero falar como profissional de campo de operação, e aqui eu tenho um monte de braço dado aqui comigo, e nós temos aí 300 e quantos que não são associados? Não é que não são associados. Tem... Quantos não são associados, eu não sei. Não, mas porque tem que ser no IBGE tem 5 mil empresas de pesquisa lá cadastradas. Né? No CRT são 330 usuários. Então, tem 330 usuários que prestam serviço, que é uma mão de obra utilizada e é uma mão de obra necessária para que os nossos projetos aconteçam e para que as nossas entregas aconteçam. Então, esses nossos 330, que provavelmente não são os que estão aqui, devem receber essa informação, devem ser orientados a essa informação. Nós, né, que fazemos parte dos não 330, provavelmente devemos compreender essa necessidade e procurar processos, porque nós precisamos dessa mão de obra. E eu não sei se todos os 330 dos projetos que nós vamos entregar amanhã para os nossos clientes terão condições, num primeiro momento, se associar à ABEP, de atender a todas essas necessidades. Eu não sei nem se eles têm condições de compreender o que é LGPD, o alcance, né, jurídico e tudo isso. Então, assim, a Suzy perguntou, os nossos recrutadores, aquele seu recrutador, provavelmente, no primeiro momento, não será um associado. Então, essa responsabilidade vai passar para a empresa X, não vou falar a empresa que você trabalha, mas a sua empresa é que vai disparar, é que vai perguntar, porque ela é associada. Pode falar os mesmos, ela é associada. Eu acho que, então, só em nome desses 330. É um tema que realmente vai continuar, a gente vai continuar nesse processo de preparação, né, durante um ano praticamente, porque a lei vai entrar, né, vai para valer mesmo em agosto de 2020. Eu acho que cada um de nós aqui sai também daqui com um papel de multiplicar, de disseminar esse conhecimento no mercado, porque como é uma cadeia, né, não basta a gente, na nossa empresa, fazer certinho, né? A gente vai ter que ter todo o mercado fazendo, né, de maneira correta, porque em algum momento a gente, né, pode involuntariamente vir a ser prejudicado, né? Então, acho que cabe a cada um de nós continuar disseminando isso. A gente vai procurar, né, espero que, né, gravamos aqui, inclusive, duplamente, porque a gente, né, quer continuar depois disponibilizando esse conteúdo online, né? E é isso, eu acho que é o comecinho, né, do trabalho que tem que ser feito. Eu só queria falar em nome dos 330, porque eles não estão aqui, a gente precisa deles. Ok. É só isso. Obrigada, gente. Então, vamos lá tomar um cafezinho.